que tomar notas? A tomada de nota permite organizar dados e refletir sobre o que foi estudado. O principal motivo para tomarmos nota é a desconfiança que deveríamos ter da nossa memória, pois é impossível lembrar literalmente de tudo o que é explicado e ouvido durante uma aula. A tomada de nota é uma forma particular de escrita, na qual não se põe tudo, e sim se destacam algumas palavras que referenciam ideias ou conceitos. As anotações são uma espécie de memória exterior a nós. Anotações são memórias de papel. A função dessa ação serve para cumprir algum propósito, como entender que registrar os conteúdos com base na exposição oral, ou seja, na explicação do professor, é importante para poder consultar as informações e estudar. Nesse tipo de atividade, o desafio é capturar o que é importante, o que é relevante e anotar de forma legível para rever depois. Deixar o conteúdo mais claro, facilitando a compreensão. Voltar aos conhecimentos, identificando lacunas e contradições ao comparar informações e refletir sobre elas. Fazer anotações sobre conteúdos e para a construção, produção de resumos, selecionar as partes mais importantes, anotar os pontos principais, como, por exemplo, o que parece importante disso que estou falando, preparar uma apresentação e apoiar a fala do apresentador, além de servir na produção de painéis. Não devemos fazer anotações somente durante a leitura, mas sempre. E por que sempre? Porque as ideias surgem constantemente à nossa mente e a maioria dessas ideias irão fugir da nossa mente. Anotações são memórias de papel e servem como expansão da lembrança para aliviar o trabalho da memória. Essas anotações podem ser utilizadas depois para inúmeras possibilidades. Anote suas ideias, opiniões, arquive suas ideias. Depois, elas podem serem transformadas em um começo de um conto, um poema, um ensaio, um artigo ou até um romance. E que método seguir para a tomada de nota? A forma, a maneira, o sistema de anotações é algo muito pessoal. Cada mente trabalha, pensa de uma forma diferente. É preciso adaptar o método à nossa maneira de pensar para ser produtivo. Todas as etapas do estudo precisam dialogar com a maneira que nossa inteligência trabalha. O importante é tomar nota sempre. Anotamos em função de uma necessidade pessoal. Fazer anotações não é copiar tudo o que lhe parece interessante ou bonito. Fazer anotações precisa atender à nossa personalidade, às nossas necessidades, aos projetos que queremos ou precisamos realizar. Tomamos nota para trabalhos escolares e, para isso, precisamos reler as observações e reunir os pontos principais. Podemos usar fichas ou alguns aplicativos com essa função, como, por exemplo, o Trello. Nestas anotações, deve-se destacar pontos importantes, como título do livro ou conteúdo estudado, autor, tema, suas observações, o trecho do livro, número da página do livro. Quando lemos, nos apropriamos da leitura. A leitura torna-se
nossa propriedade. Com o tempo, você irá aperfeiçoando o seu método de tomada de nota. O importante é começar a tomar nota. Não anota-se tudo, nem anota-se nada. Tudo deve ser na medida certa. Escolher as leituras, ler, assimilar o que é bom dos estudos, utilizar a aprendizagem na vida, transmitir o que aprendeu. Tudo isso é um processo correto de aquisição de aprendizagem e conhecimento. Como tomar notas? Copiar ou prestar atenção? Copiar é diferente de anotar. Por quê? Porque quem copia, copia para guardar. Copiar é simplesmente imitar, fazer cópia, reproduzir buscando chegar o mais próximo ou igual ao original. Copiar é igual ao original. Porém, é impossível assistir uma aula e fazer uma cópia perfeita. Por quê? Porque envolve muitos aspectos além da voz do professor. Envolve a escuta, a imagem, os gestos, a interação. Logo, você seleciona pontos principais da aula e copia. E seleciona a partir da interpretação. Depois, traduz. Traduzir é escrever o que ouviu em outras palavras. O estudante que copia é um estudante passivo. O estudante ativo é aquele que presta atenção, interpreta, seleciona os pontos principais da aula e traduz, ou seja, escreve. Anotar é estar atento, interpretar, selecionar e traduzir, escrevendo o que entendeu em outras palavras. Só anota quem compreende e só compreende quem presta atenção. Portanto, é você, estudante, que determina seu sucesso ou fracasso de acordo com suas escolhas e atitudes. Estudar e aprender não resume-se a ficar ouvindo o professor. O exercício de estudar exige essa tomada de nota para revisões, estudos e reflexões. É assim que aprende-se. Como fazer anotações com inteligência? Uma das formas é como neste modelo. Você divide em 3 partes. Em uma parte você coloca o conteúdo, que é o tema da aula. Em outra, palavras-chave. E abaixo, resumo. Anote as ideias principais da aula. Respeite a estrutura do tema. Reflita sobre o conteúdo. Coloque palavras-chave que diz respeito às ideias principais e faça o resumo no final. Assim, você fica totalmente ativo no processo de aprendizagem, porque você vai prestar atenção, fazer a interpretação, selecionar as ideias principais e traduzir, ou seja, escrever. Depois vai reler, vai refletir e fazer o seu resumo. Resumindo, leia essa tabela explicando sobre a tomada de notas. Tomar notas, é o quê? Usar palavras-chave. Tomar notas é anotar, é fazer anotações. É resumir ou reproduzir apresentações orais que possam ser úteis em um trabalho que objetiva a produção de um roteiro próprio do apresentador e consiste em anotar dados históricos ou estatísticos, citações, comparações, informações de uma aula, por exemplo. Tem várias possibilidades. Passe a tomar nota, anotar suas aulas, suas leituras e suas ideias
e seja uma pessoa de sucesso. Bons estudos!